Bom dia, A paz. feliz sábado do Senhor, né? Papai tá querendo falar. Hoje é dia 23 de agosto de 2025, são 9h40 mais ou menos. Isso. É isso? Tá ali. É que eu não enxergo ali. E dia bonito aqui em São Paulo, né? Esse sábado agora de manhã, depois de distrair um pouquinho o pequeno João, ele já dormiu um pouco para dar um tempo para a gente entrar em oração, desabafar, porque Papai do Céu é bom e Ele sabe as dificuldades que a gente tem no dia a dia, e só Ele é bom, né? Assim como Jesus falou, e Ele dá o tempo para a gente poder tirar tudo aquilo que está dentro de nós, né? Nos incomodando, para que a gente dê o peso que a gente está carregando para Ele, porque o jugo O suave, fardo é leve, o fardo né? é leve, o jugo é suave, né? E Ele dá a paz dele. E aí, em oração, Ele nos deu uma palavra para a gente poder gravar hoje, né? Neste sábado abençoado, nessa janela que Ele costuma dizer, a minha janela do sábado, o sábado que foi criado para que vocês estejam mais comigo, né? E aí, para quem quiser aprender a caminhar com Deus, existem coisas que são inevitáveis e primordiais e estão escritas nos seus mandamentos, independente do que cada um crê. A palavra que vem é: eu continuo sendo o mesmo Deus. Aquilo que eu fiz, eu deixei escrito. Aquilo que eu prometi, eu cumpri. E as alianças que foram quebradas e as promessas que não foram cumpridas não foi por causa de mim, e sim por quebra da aliança de vocês. Isso está tudo escrito, né? Ele deixou o livro da história e o script que nós estamos vivendo hoje, né? E aí ele nos deu o livro do profeta Joel, capítulo 2. Pedi para ler devagar, saboreando cada versículo. Oi, Jéssica, seja bem-vinda. Oi, Jéssica. E então vamos pedir para o Senhor, né, nos dar entendimento, né, e que essa mensagem chegue ao coração de quem precisa chegar. Amém. Então, livro de Joel, capítulo 2, diz assim: toquem a trombeta em Sião, que o grito de alerta seja ouvido no meu santo monte. Que todos tremam de medo, porque o dia do julgamento do Senhor está chegando. Ele está próximo. É um dia de escuridão e de sombras, de nuvens negras e trevas profundas. Que exército enorme! Ele cobre as montanhas como a luz da aurora. Como é grande e poderoso esse exército! Nunca se viu nada parecido, e jamais se verá algo semelhante nas gerações futuras. À frente deles e à sua volta marcha o fogo. Antes deles passarem, a terra parece o jardim do Éden em toda a sua beleza. Depois que eles passam, parece um deserto arrasado. Eles destroem tudo, nada escapa. Eles se parecem com cavalos e são igualmente velozes. Olhem para eles, saltando pelos picos das montanhas. Ouçam o barulho que fazem, semelhante ao dos carros de guerra ou ao som do fogo queimando um campo.
ou também a um grande exército entrando em formação de combate. O medo toma conta dos povos que esperam. Seus rostos ficam pálidos de pavor. Eles atacam com uma divisão de infantaria. Escalam as muralhas das cidades como soldados escolhidos e bem treinados. Marcham sempre em frente, sem desviar-se do curso. Eles não se atropelam. Cada um fica no seu próprio lugar e não há arma que possa detê-los. Lançam-se de repente sobre a cidade, sobem pelas paredes, invadem as casas, entrando pelas janelas como ladrões. Com o seu avanço, a terra treme e os céus são sacudidos. O sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor comanda esse exército com um grito. Este é o seu poderoso exército e todos obedecem às suas ordens. O dia do julgamento do Senhor é uma coisa espantosa, terrível. Quem poderá suportá-lo? Mas agora, diz o Senhor, voltem-se para mim, enquanto ainda há tempo. Entreguem-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. Rasguem os seus corações e não apenas as suas roupas. Porque naquela época as pessoas tinham esse costume, né, de assim, quando vai se entregar para Deus, eles rasgavam as roupas, né? E o que o Senhor quer aqui é para que rasgue os corações. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é paciente e cheio de amor, e está sempre pronto a arrepender-se e não castigar. Quem sabe? Talvez Ele ainda mude de ideia e resolva abençoá-los, dando boas colheitas a vocês. Assim será possível oferecerem ao Senhor, o seu Deus, ofertas de cereais e ofertas de vinho. Toquem a trombeta em Sião. Convoquem um jejum santo e reúnam todo o povo para uma reunião solene. Falou isso de novo. Que venham todos, reúnam os anciões, as crianças e até mesmo os que mamam no peito. O noivo e a noiva devem deixar seus aposentos particulares. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor fiquem entre o pórtico do templo e o altar, chorando, e façam a seguinte oração: Senhor, poupe o seu povo. Não deixe que as nações pagãs o dominem, porque ele pertence ao Senhor. Não deixe que a sua herança seja objeto de zombaria e humilhação entre os povos pagãos, para que não digam, onde está o Deus deles? Oi, Gabriel, seja bem-vindo. Então o Senhor terá misericórdia de seu povo, e pela honra de sua terra mostrará o seu zelo. O Senhor respondeu ao seu povo: Vejam, eu vou dar a vocês cereais, vinho novo e azeite suficientes para acabar com as suas necessidades. Vocês nunca mais serão motivo de zombaria entre os povos. Eu removerei esses exércitos que vêm do norte e os lançarei longe de vocês. Vou jogá-los em uma terra seca e deserta, e lá eles morrerão. Metade das tropas será levada para o Mar Morto e a outra metade para o Mar Mediterrâneo, e o cheiro dos corpos apodrecidos encherá a terra. O Senhor tem feito grandes coisas em favor de vocês. Não tema, meu povo. Alegrem-se todos
Alegrem-se muito, porque o Senhor tem feito grandes coisas por vocês. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos voltarão a ficar verdes. As árvores darão seus frutos. As figueiras e videiras florescerão mais uma vez. Oi, Thales. Oi, Thales. Bom te ver, pelo menos bom, por aqui. A gente está lendo Joel, capítulo 2. Então aqui, versículo 23. Alegre-se, ó povo de Sião. Alegre-se no Senhor, o seu Deus. Pois as chuvas que ele manda são provas da sua justiça. As chuvas do outono e da primavera voltarão a cair como antes. As eiras ficarão cheias de trigo novamente, e os tanques de espremer se encherão de vinho novo e de azeite. Eu devolverei a vocês as colheitas devoradas pelos gafanhotos, o grande exército dos migradores, dos saltadores e dos cortadores que eu enviei contra vocês. Mais uma vez vocês terão comida até ficarem satisfeitos. Amém, Senhor. Louvem ao Senhor, o seu Deus, que fez milagres a favor de vocês. O meu povo jamais sofrerá outra vergonha semelhante. Assim, vocês saberão que eu estou no meio do povo Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não existe outro Deus. O meu povo jamais sofrerá outra vergonha semelhante. E depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e colocarei sinais estranhos na terra e no céu: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol vai escurecer e a lua vai ficar vermelha como sangue. E hoje é dia do quê? A gente está vivendo isso agora. Tudo isso. Antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Todo aquele que pedir socorro ao nome do Senhor será salvo. Até mesmo no Monte Sião e em Jerusalém, alguns escaparão, assim como o Senhor prometeu. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Ai, mas o Senhor não escolhe. Está aqui na Bíblia. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Então... E aqui ele diz, né? Peraí. Fala. Então ele está dizendo, ele está descrevendo como vai ser o grande e terrível dia do Senhor, que está muito perto, que é a volta de Jesus. Está deixando muito claro que os céus serão sacudidos, né? Agora, ele deixa também um convite para o seu povo. Você está fora do vídeo. Voltem-se para mim, enquanto ainda há tempo. Entreguem-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. Rasguem os seus corações. Uma vez que isso é feito, o que ele faz? Qual é a promessa dele? Eu vou guardar vocês. Eu vou poupar o meu povo. Oi, Carol, seja bem-vinda. Eu vou poupar o meu povo. E ele pede: louvem ao Senhor dia e noite. O que vocês puderem fazer na vida de vocês, com louvor tocando ou vocês cantando. Gente, a maior arma do crente hoje em dia, a maior arma espiritual é o louvor. Não deixem de louvar nenhum dia.
E essa promessa que ele fala, que ele vai derramar o seu Espírito por todo mundo, porque aqui Joel escreveu isso antes de Jesus, né, encarnar e depois morrer e ser ressuscitado. E o que ele fez logo que ele, depois de ressuscitar? Ele deixou o Consolador. Ele derramou o Espírito Santo. E tem derramado. E não para de derramar. Então você pega seu potinho, né? Porque você é um vaso e coloca e se posiciona para derramar em você, né? A fim de que você possa ser guardado, ou estará totalmente à mercê do terrível dia do Senhor. A gente não tem que ter medo do inimigo, gente. Ele não faz nem cócega perto do que vai acontecer quando o Senhor chegar com seu exército. Esse deve ser o nosso maior temor, né? De não estarmos debaixo da guarda de Deus quando esse dia chegar. E pode ser a qualquer momento. Ele tem abreviado o tempo, ele tem abreviado os dias. E a maioria das pessoas estão dormindo, se preocupando com coisas extremamente fúteis, pequenas, ridículas, né? Como se, né? Vamos viver como se não houvesse amanhã. Mas esse dia vai chegar. E aqui ele fecha, né? Todo aquele que pedir socorro ao nome do Senhor será salvo. Até mesmo no Monte Sião e em Jerusalém alguns escaparão, assim como o Senhor prometeu. Olha a frase. Até mesmo. Muitos dizem que por morar ali, por estar ali, por ser quem são, estão salvos. Não. Ele está deixando bem claro que até mesmo lá vão ter alguns que vão ser salvos. O povo dele, assim como em outras palavras, em outras leituras, foi espalhado exatamente para o inimigo ficar perdido. E estão escondidos e quietos até o momento que Deus dá a ordem e fala: ide, falem, né? Falem de mim. Quando a gente estava subindo aqui, né, enquanto ali já estava fazendo o João dormir, eu subi com a Joana para explicar a leitura que nós fizemos ontem, a gravação do capítulo que inicia a história de José. E eu estava explicando algumas coisas para ela com relação às culturas antigas, onde Deus predominava e dizia o que era para ser feito, e o que se tornou a cultura hoje com a inversão dos valores corretos, em que Deus escreveu algumas coisas, ordens, e que por medo dos homens e do que aquilo que eles estão pregando agora nas suas narrativas, né? E por medo de represálias dos homens e de líderes e de minorias, porque o povo está sendo dividido ao invés de se unir. E o povo de Deus, muitos, estão entrando nesta armadilha, né? Inclusive seguindo líderes que estão distorcendo aquilo que foi deixado escrito. E o que está sendo dito aqui em oração, quando eu estava subindo, né, eu estava falando, está escrito aqui os gafanhotos. Sim. Tinha um gafanhoto ali na escada, quando a gente, tanto que a Joana falou: não vou subir por essa escada, eu vou dar a volta.
né? E aí ele saltou e voou. E aí a hora que leu os gafanhotos, saltadores, migradores e tudo o que está escrito lá em Apocalipse, no Novo Testamento, está sendo descrito por mais um profeta aqui no Velho Testamento, né? E tudo está acontecendo, assim como os mais novos estão... qual é a palavra que diz aqui? Os mais novos... vocês saberão que eu estou no meio do meu povo. Eu derramarei meu espírito, seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Tudo isso está sendo relatado e postado. Para quem quiser procurar, tem inúmeros vídeos de vários locais onde tudo isso está acontecendo. Crianças de 5 anos tendo, né, visões. Nós estamos vivendo este tempo. Tudo o que foi profetizado lá atrás, há milênios, nós estamos vivendo. Então, não subjuguem. Deus continua sendo Deus. E Ele está dizendo: eu tenho pressa e o tempo está esgotando. E aqueles que estão achando que, assim como nos tempos de Noé, enquanto Noé estava ali, acabando a arca e o povo se casando, que é o que estava escrito lá, e se preocupando com festas, orgias e toda aquela balela dos... não estou achando a palavra, mas aqueles decaídos que viviam juntos com o povo, né? E Deus fez a limpa, né? E foi exatamente naquele período que a porta da arca se fechou. Hoje nós vivemos uma outra porta muito importante, que é a porta da graça. E ela está cada vez mais estreita, porque ela já está se fechando. Acredite ou não, Deus não precisa do seu acreditar. Eu estava em oração, eu estava dizendo para Deus: Pai, controla a minha língua, porque nos últimos dias ou na última semana o Senhor está me deixando ser muito direto e sem rodeios, porque não está tendo tempo, e eu estou vendo o povo despreocupado, se preocupando com tantas coisas que o inimigo colocou na bandeja como importantes e prazerosas, né? Que está todo mundo perdido. Poucos são aqueles que se dedicam a realmente divulgar a tua palavra como está escrita. E muitos podem olhar, apontar o dedo e dizer: mas logo você? E eu vou dizer: graças a Ele, que Ele me resgatou e está me usando. E eu espero que continue cada vez usando mais, porque eu quero menos de mim e mais dele. A divulgação é o segundo passo. O primeiro passo não está sendo feito, que é criar intimidade com Ele, que é se alimentar da palavra para você conseguir estar bem para salvar alguém, para salvar o outro, para ajudar a salvar o outro, né? Por quê? Uma consequência de quando a porta da graça fechar, muito simples, muitas pessoas que hoje não acreditam que o mundo espiritual existe, vão ver, elas vão enxergar. Porque vocês acreditando ou não, ele existe, é fato. Agora, hoje, nós ainda somos poupados, né? Dessa visão. Exato. Então, quando as pessoas, quando a ação do Espírito Santo sair, né, e tudo isso ficar às claras, as pessoas vão enlouquecer. Por estarem nesse grau de doença mental e tudo mais, espiritual, o caos vai se instalar de tal forma, a maldade humana vai chegar... Oi, Bel, saudade, querida, seja bem-vinda. O caos vai se instalar de tal forma, entendeu?
que a única coisa que vai nos sustentar é a intimidade que eu criei com o Senhor. Linda. Você Por isso também. que ele diz aqui no final: aqueles que se arrependerem Exato. e se voltarem para mim de coração, rasgando o seu coração e não suas vestes como antigamente era feito, ou seja, verdadeiramente acreditando em tudo isso, mesmo sem ver, porque muita gente fala, mas eu não estou vendo nada, não está acontecendo nada. Isso é uma doce ilusão. Só essa intimidade que vai garantir a sobrevivência. Você pode fazer cursos de sobrevivência, como a gente já fez. Você pode construir um bunker. Não importa. Entendeu? Nada disso vai te salvar desse período aqui. Nada. E detalhe, isso não é para daqui 1000 anos, entendeu? Não. Isso é Essa geração. É nessa geração, ok? Então, agora, se eu tenho intimidade com o Senhor, se eu rasguei meu coração no tempo certo, né? Se eu entreguei a fidelidade no tempo certo, Ele está prometendo, eu vou cuidar de você. Né? Eu rasguei meu coração, mas eu não fiz curso de sobrevivência, não tem problema, Ele vai te capacitar. Os irmãos vão ser unidos. Também. Cada um vai ajudar o outro, como lá em Atos. Se Ele alimentou Elias no deserto, Ele vai alimentar a gente também. Entendeu? Então, essa fé a gente tem. As questões técnicas da coisa, relaxa, tá? Agora, intimidade é algo que vale ouro e as pessoas não estão sabendo valorizar, porque nem passa pela cabeça delas, né, terem um relacionamento com Deus. Elas estão preocupadas com relacionamentos pessoais, Preciso arrumar minha vida. Com relacionamentos profissionais, com networking. Estão preocupadas, e não que essas coisas não tenham a sua importância, tá? Porém, quando eu não coloco o principal relacionamento em primeiro lugar, eu estou colocando a minha sobrevivência e risco e daqueles que eu amo. Você está colocando as coisas materiais no trono de Deus. Exatamente. Né? E o nível de sofrimento, de horror que vai ser instalado e de pessoas que não vão conseguir lidar com isso, só de pensar é assustador. Porque também, olha, quem está trabalhando para manter essa intimidade, não pense que vai ser fácil assistir. Não. E Ele tem nos avisado há muito tempo. E Ele já disse, não vai ser fácil e não vai dar para salvar todos. Exato. Tá? Então Ele nos chamou esse sábado aqui, né? A gente nem sabia que era para essa mensagem, com esse teor, mas a gente está aqui para trabalhar, né? Sempre. Os profetas do caos. Encare como você quiser. Leia Apocalipse. Estamos fazendo a nossa parte, né? Ali e algumas coisas, né, que ainda não vai chegar nesse ponto, mas que já vai dar uma boa amostra, né? Principalmente no nosso país, e que a gente já avisou, já deixou gravado lá no nosso YouTube, que o Senhor já nos falou e tudo mais. Então, assim, ó, por um triz. E não só ele não usou só a gente para avisar. Não, avisou ele não fala para muita gente. Avisou muita gente. Pessoas até com mais relevância, né, que não estão escondidos como nós estamos. E houve, né, quem quer. Então, ele já tinha até falado para nós, olha, não adianta mais orar para reverter a situação, porque está decretado. Já está selado, já está decretado. Exato, vai acontecer. Agora, esses avisos que ele nos permite, né, passar, ainda dá tempo de correr para mim. Que vai ser de uma hora para outra, assim como tudo, né, que ele faz. Exatamente. É de uma hora para outra, é pegar no momento que está todo mundo desprevenido, e aí vão virar
como muitos líderes religiosos dizem, mas este pregar do Deus rígido e punitivo é muito ruim. Esse não é o Deus que eu acredito. Não interessa o que você acredita, interessa que Deus continua sendo Deus. E Ele deixa tudo escrito. E mesmo assim, com o povo desobediente, teimoso, que vira as costas para Ele, que não acredita nele, no final de tudo o que Ele faz, Ele fala: aquele remanescente que se virar para mim, eu vou cuidar. Tá aqui, tá escrito. Tá escrito. Ele vai derramar juízo para quem precisa de juízo, porque Ele é justo, tá? Agora, aqueles que escutarem, voltem-se para mim enquanto ainda há tempo, Ele diz: voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, Ele é paciente e cheio de amor, está sempre pronto a arrepender-se e não castigar. Para essas pessoas. Então, faz a tua parte, entendeu? E não espera a última hora. Não deixa, porque você não sabe quando vai ser. A gente não tem a data também, né? Quem dera. Então, o mais importante aqui quando a gente cria intimidade, é a gente conhecer o caráter de Deus. É a gente não cair nesse blá 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 de, sabe, ter uma visão seletiva da Bíblia ou seletiva dele. Só para aquilo que interessa pra gente naquele momento, né? Não. Ele vai se revelando pra gente, né? E uma vez que você está debaixo da guarda, porque você tomou as suas decisões, você fez as suas renúncias, principalmente as suas renúncias, duro, porque tem muita renúncia, você não vai ter medo. A gente não tem medo nenhum do que ele nos avisa. Zero, porque eu sei que ele vai cuidar de mim e ponto, acabou. Né? Agora, não me preocupa, mas me entristece. Sim. Muitas pessoas que a gente ama, que inclusive estão, né, já passaram aqui pela live, não sei se ainda estão por aí, não estão levando isso a sério. Não estão fortalecendo esse relacionamento, que é o quê? Todos os dias, sabe? Se alimentar da palavra. Todos os dias, dedicar tempo com o Senhor para conversar com Ele. Mas meu dia é corrido, acordo, 6 horas da manhã e a minha rotina já começa. Então eu começo a acordar às 5. Entendeu? Se você dedica quase 8 horas para o teu trabalho todos os dias, que você entrega para César. Se você dedica mais X tempo para a tua família, que não é mais importante do que Deus. Teu marido, teus filhos não são mais importantes do que Deus. Né? Se você dedica tempo para você, eu vou no salão de beleza, eu vou no médico, eu vou num restaurante, entendeu? Ou eu não tenho condições de nada disso, mas eu fico em frente à TV vendo besteira. Uhum. Ou no celular, né, zapeando. Começar com 1 hora por dia já te ajuda muito. Começar. Se você começar com muito menos, ele sempre fala, dedique 5 minutos, 10 minutos. Inteiros, isso, né? Vai se intensificar, porque o seu espírito, a chama que está ali dentro, vai começar a queimar. Isso. E você vai começar a sentir falta. E aí você vai querer mais. Até a hora que você virar e falar, eu tenho o celular para olhar fofoca e tenho a Bíblia para ler e conversar com o meu pai. E aí você vai desligar o celular, né? E aí vão, de novo, eu já falei inúmeras vezes, mas vocês estão usando o celular, sim, por ordenança dele. Usem os teus meios, aqueles que vocês foram inseridos por mim e que vocês criaram um círculo de amizade, para que essa palavra alcance eles. Só. O resto é besteira. Tudo o que é criado tem o lado bom
e tem o outro lado, quando você não usa os aparelhos e toda a tecnologia que foi inventada e evoluiu no mundo para as coisas que realmente importam, né? É isso. Então, essa é a palavra de hoje, né? Dentro de tudo aquilo que a gente estava em oração e que estava afligindo a gente durante essa semana inteira, porque a luta foi brava, mas todo dia teve milagres dele, todo dia teve bênçãos e derramou sobre nós e transbordou para tantas outras pessoas que sentiram isso também. Isso não tirou o cansaço, não tirou as dores, não tirou a aflição, mas a paz dele reinou. Enquanto a coisa tá tudo bem, provavelmente quem vai assistir vai falar, deixa esses dois doidos falando. Mas a hora, e não demora muito, que começar a pipocar, essa live vai ficar gravada. Entendeu? Ah, nossa, vocês avisaram disso aqui, daquilo ali também. Nossa, eu lembro que ele já falou de tal coisa, o Ralf falou disso. Epa, aí volta. Glória a Deus, que voltem muitos. Entendeu? É para isso que a gente tá aqui. E a gente fica feliz. Então agora, talvez eu sei que não vai fazer muito efeito, né? Tomara. Mas está registrado. Mas tá registrado, né? Porque ele faz isso com a gente. Assim como ele fez com os profetas, sabe? Tipo, levem a minha mensagem. Independente se fulano, ciclano, beltrano vai escutar ou não vai. Mas vai ficar documentado que ele teve chance. Entendeu? Então é isso. Beleza, então, gente. Novamente, um sábado abençoado do Senhor para todos. Que a graça de Jesus seja derramada na vida de todos e que o Espírito Santo esteja nos direcionando passo a passo no caminho correto. E quem tá de pé, cuide para não cair. Amém.